Isso aí. Depois. Bom, só para complementar aí, pessoal, eu vou deixar aí o Nicolas e o Rodolfo falar. A gente vai falar hoje um pouquinho aí, complementando aí a palestra de semana passada. Hoje nós vamos falar aí sobre gestão de ativos e depois também sobre a parte de monitoramento aí, tá? Então agora o Nicolas vai dar início aí à explanação de como é que a gente faz a gestão dos ativos de TI e depois o Rodolfo vai falar aí sobre o monitoramento que nós fazemos, tá? Nicolas, segue aí. Obrigado, Jorge. Bom dia, pessoal. Tem muita gente nova aí, então vou fazer minha apresentação aqui, né? Me chamo Nicolas, eu estou na Unimed desde 2014, tá? Eu comecei como suporte local e fui efetivado em 2017, tá? Hoje eu estou atuando na área do Jorge, de integração de serviços, tá? O Jorge pediu para falar um pouco aí do autômetro, né? Que foi a ferramenta que a gente conseguiu para fazer gestão de ativos, tá? A ferramenta está sendo capitaneada aí pelo Alexandre, né? Mas a gente vai estar dando tudo para ele. E eu vou abordar essa apresentação sobre a ótica de alguns pontos, tá? Primeiro eu vou falar bem sucinto o que é a gestão de ativos, tá? Depois eu vou abordar um pouquinho do cenário que a gente tinha antes, né? O pós-implantação, né? Que é depois que a gente colocou a ferramenta, o que a gente tem, o que a gente teve de ganho, tá? E vou mostrar algumas features que já estão em execução nela, tá? E os nossos próximos passos, né? Que são as próximas atividades que a gente almeja ter dentro da ferramenta, tá? Eu coloquei o início da jornada aí porque é o comecinho mesmo, né? A gente está começando aí a ter ganho de maturidade nessa parte de gestão de ativos, tá? E, enfim, vou começar aqui a apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam, tá? Para a gente entender um pouquinho sobre a gestão de ativos, né? Eu trouxe um conceito que eu pesquisei na internet, assim, o mais simples possível, eu não quis ser tão teórico, né? Poderia ter ido na ISO 55000, se eu não me engano, que fala sobre a gestão de ativos, né? Que rege a gestão de ativos, mas eu quis ser bem sucinto e bem simples, né? Ter um entendimento de todos, tá? Então, o que é, né? O que é um ativo, né? Ativo é tudo que uma empresa tem e consegue manter o controle, seja ele físico ou não, né? Pode ser, eu vou trazer alguns exemplos no próximo slide, tá? Mas tudo que a gente consegue ter controle, consegue ter gestão, né? É considerado um ativo, tá? Como a gente classifica esses ativos, né? Tem duas classificações, que são os ativos tangíveis, tá? Que são tudo que é palpável, né? Tudo que está à vista e a gente consegue tocar, né? São ativos tangíveis, né? E temos os ativos intangíveis, né? São os que fazem parte do campo intelectual do negócio, né? Eu também vou trazer alguns conceitos aqui no próximo slide, tá? Por exemplo, o que a gente tem? Equipamentos de TI, né? Notebook, servidores, laptops, né? Tablet, headset, né? Todos esses equipamentos, né? Fazem parte do campo de ativos tangíveis, tá? Software e contratos, né? Fazem parte do campo intelectual do negócio e a gente não tem qualquer contato, né? Ficam instalados nos computadores. A gente considera ele como os ativos intangíveis, tá? Eu trouxe um outro exemplo, né? Móvel de escritório na mesa, cadeira, né? Que dependendo da organização da empresa, eles podem ser gerenciados por TI ou não, vai depender da organização da empresa, tá? Vou falar um pouco do início, né? Para a gente gerenciar, né, todos esses ativos de forma correta, né, da melhor forma possível, o primeiro passo que a gente tem que fazer é uma relação, né, de todos esses bens, né, descrevendo cada um deles, né, da forma mais completa possível, tá? E aí eu dei uma sondada também em algumas páginas, né? O pessoal começou, fiz contato com algumas pessoas também que começaram. E, assim, para a gente ter um inventário muito confiável, né?
ele tem que partir de um registro de bens muito bem feito, tá? Incluindo especificações como modelo, né, o número de série, local de operação, por exemplo, tá? Especificações técnicas do equipamento, tá? Então, assim, um bom inventário ele parte de um registro muito bem feito, tá? E aí a gente iniciou essa atividade aqui, né? Inventariamos fizemos por ondas, né? Começamos a fazer o inventário e fizemos por ondas, né? Hoje, se eu não me engano, a gente está catalogando alguns aparelhos da Avaia que estão lá, estão na Unimed, estão no parque, tá? Para você ter uma ideia, no estoque a gente tem acho que, se não me engano, mais de 500 aparelhos lá. Então, a gente está nessa fase de telefones, tá? E aí, como é que funciona, né? Como é que está funcionando hoje a gestão de Unimed, tá? É feita a 4 mãos, tá? Temos aqui um time de integração, que é o time do Jorge, e a gente tem também o pessoal da CFC IT, né? Que é o prestador de serviço que trabalha lá com a gente no Neolink e tem técnicos espalhados pela unidade, tá? Acredito que todos vocês conheceram, né? O Pablo, né? Que foi a pessoa que geralmente conhece esses equipamentos ou alguém que atua com ele, tá? Então, assim, a parte física e um pouco da parte como é que eu vou dizer, de controle lógico também é feito por eles, né? E isso é previsto lá em contrato com a CFCT, tá? Então, como é que era o cenário anterior, né? Eu falei para vocês. Nós tínhamos muitas planilhas, né? A gente, por exemplo, a gente tinha uma planilha para cada unidade, né? E aí, dentro dessa planilha, nós tínhamos os ativos que estavam lá, né? Computadores e notebooks, tá? E aí você tinha uma planilha para ter os ativos que estavam em estoque, tinha uma outra para ter os ativos que estão em manutenção, enfim, uma planilha meio que alimentava a outra também, né? Até com a ajuda com a ideia que o Flávio Ferro teve um tempo atrás, né? A gente teve a ideia de fazer uma planilha dinâmica, tá? E aí ajudou um pouco, mas os dados eles eram muito descentralizados ainda, né? E isso atrapalhava um pouco a gente aí na hora de fazer a gestão, tá? Temos os termos físicos, né, que vocês assinam lá, né, ou assinaram na hora de pegar o equipamento, tá? E nós vamos, né, começamos a aderir aí os termos digitais, né, graças à plataforma de assinatura eletrônica que a gente tem, né? Então, a gente está começando a adesão dos termos digitais, isso já é um primeiro ganho, né, a nível de economia de papel, né, meio ambiente, né, tal. E a gente vai começar junto aí com o pessoal da Service, né, um processo que já está alinhado aí com a nossa gerência e com a RH também. O termo de vocês vai ser atualizado, né? Então, alguém em breve vai fazer contato com vocês, né? Pedindo, né, para que vocês assinem eletronicamente um novo termo, né? Que eu devo mostrar mais para frente aí no slide. E esse termo garante um pouco mais de segurança tanto para o colaborador quanto para a empresa, tá? E aí, como eu falei, eu trouxe um exemplozinho aqui, mas a nossa tela ficava mais ou menos dessa forma, né? Planilhas e várias planilhas abertas para a gente poder trabalhar com a gestão desses ativos, tá? Nós tínhamos um software, né? Que era o OCS, tá? Ele é um software de código aberto, tá? Um software gratuito. Ele tinha alguns problemas, não é um software ruim, mas ele atrapalhava um pouco, tá? Devido a alguns bugs que ele apresentava, tá? Por exemplo, ele tinha bug de duplicidade, né? A cada formatação ele gerava um registro diferente, então às vezes você tinha mais de um registro para o mesmo número de série, tá? E ele tinha alguns probleminhas também com relação à funcionalidade de discovery de ativos de SNMP, que são switch, roteadores, né? E algumas outras funcionalidades dele, tá? Então, assim, esse era mais ou menos o cenário que a gente tinha, tá? E eu vou trazer agora o cenário atual, né? Foi feito o processo de RFP, né, para a gente selecionar
fornecedor, tá? Capitaneado aí pelo Jorge, né? O processo demorou um pouquinho, tá? Mas a empresa que ganhou foi a Autômatos, né? A Almaden, né? Que é fabricante do Autômatos, tá? Que é uma empresa também assessorada, ela é assessorada pelo Gartner, tá? E foi implantada aí pela nossa prestadora Service IT, tá? Que já nos apoia na atividade de assets, tá? Para vocês, né, quem é Autômatos, né? Não conheço, nunca vi, tá? Ela está presente em alguns clientes bem legais, eu trouxe aqui alguns, tá? Está presente na Bolsa de Valores, né? Os investidores aí da área. Está presente no Grupo Equatorial, tá? Que é um grupo que está, para vocês terem ideia, ele está assumindo toda a parte elétrica de Goiás, tá? Está presente também no Atacadão e na Azul Seguro, tá? Falando um pouquinho do começo, né? Nós não tínhamos um processo de entrega e devolução de equipamentos desenhado, né? Nós tínhamos lá um modus operandi que já era seguido há muito tempo, tá? Então, nós decidimos aí fazer uma reunião com os players, né? Pessoal lá da CEFS, Ricardo, Jorge, né? Acho que o Jean também participou de alguma, né? Ou a gente apresentou para ele o processo, tá? Para ter justamente os papéis e responsabilidades bem definidos lá nesse processo de entrega de equipamento e de devolução, tá? O Jorge citou, né, na última apresentação dele, que não adianta botar o prestador para atuar e não acompanhar, né? Então, a gente precisa ter um acompanhamento, né, dessa atividade deles, né? E o processo ajuda a gente a saber onde está acontecendo algum gap, onde está acontecendo algum problema, né? E atuar para corrigir, tá? A gente desenhou um processo de entrega, tá? É bem simples aqui, o colaborador e a parte lá do helpdesk, tá? Esse é o processo que ele vai lá no suporte, pega o equipamento, tá? Ele vai seguir as setinhas aqui, tá? E embaixo aqui é um processo do próprio helpdesk, né? Ele valida se o equipamento está em perfeitas condições para poder ser disponibilizado, tá bom? Da mesma forma, temos o processo de devolução, tá? Também segue, né? O colaborador comparece para a empresa, né? Já avisado pelo RH que ele tem que entregar o equipamento, tá bom? E aí, aqui embaixo também tem, né, um processozinho que garante se o equipamento está disponível para tá ok para ser disponibilizado para outras pessoas ou se precisa passar por um processo de reparo, tá bom? Nós criamos dentro do Supervisio, né, um catálogo de serviços, né, da ferramenta, né, para a gente começar a ter alguns dados sobre as atividades que são feitas ao longo do dia a dia, tá? Isso é legal para a gente ter uma noção, né, de como é que está sendo o andamento. E a tela inicial dele, né, quando você loga lá na aplicação, é essa aí. Ela traz, né, algumas informações de equipamentos que tem a gente instalado, né? Essa tela é customizável, você pode editar, pode mudar, tá? Tranquilo, tá? Essa é uma outra parte em que ele mostra departamento ativos por departamento, né? Nós criamos esses departamentos lá dentro, tá? Percopa, PVM, todas as unidades que já existem lá, tá bom? E aí, eu vou entrar agora como a gente insere um ativo na ferramenta, tá? Isso é um primeiro link que a gente teve também, que a gente consegue vincular a nota de compra, tá, do equipamento, ou se é um equipamento alugado, ao ativo, né? Antes a gente tinha as notas separadas em um outro lugar e a gente tinha que relacionar meio que manualmente. Agora não, a gente consegue, né? Todo ativo que entra na ferramenta precisa ter uma nota cadastrada, não é possível entrar com um equipamento novo aqui sem uma nota digital cadastrada, tá bom? E aí a gente tem a primeira tela, né? Que é onde a gente cadastra o número do contrato, série, né? Captação, moeda, né? Fornecedor e destino, tá? E a gente consegue anexar o PDF da nota lá, né? Então a gente não tem mais esse dado em outro canto, fica tudo concentrado na solução, tá? Isso é um ganho muito positivo para efeito de organização, tá?
Depois que você faz o processo de inserção da nota, você precisa cadastrar os números de série que estão vinculados a ela, tá? Então, ele já vai te abrir a segunda tela, em que você coloca o número de série do ativo, o patrimônio, tá? E a gente tem esse campo aí que é o chamado tipo de validação. Como é que ele funciona? Tá? Para ativos que recebem agente, né, o agente do autômato de comunicação, né, sistema operacional Windows, Linux, Mac, né, esse campo ele vai ativo, porque a partir do momento que o equipamento recebe o agente de comunicação, o próprio agente preenche o cadastro dele aqui dentro. Né? Nós só temos que direcioná-lo, dizer com quem está, né? Deixar ele configurado lá com a pessoa que está, ou se ele está alocado em algum setor. Né? Como é que a gente adotou aqui o modus operandi? Se é um ativo fixo, né? Se é um desktop de mesa, a gente coloca o local onde ele está. Tá? Se é um dispositivo móvel, a gente coloca a responsabilidade em cima da pessoa que assinou o termo. Tá? Temos também ali uma função que a gente importa o CSV, né? Se a nota tem lá 50 ativos, né? Se eu não me engano, as notas desses notebooks que todos nós estamos usando vieram de 50. Então, a gente, quando foi fazer o registro desses dados, a gente usou essa função, né? Importar esses arquivos de 50 em 50 e fazer o cadastro deles dentro da ferramenta, tá bom? Vou passar um pouquinho aqui, e aí vocês vão ver como é que fica lá dentro, tá? Esse é o módulo de controle dos ativos, né? Em que você tem o contrato ou a nota, né? O nome do campo é padrão. O contrato ou a nota que esse equipamento está registrado, né? Você tem o número de série dele, o tipo, modelo, né? As informações que vocês estão vendo, patrimônio, o local e com quem ela está alocada, tá? No caso, os dispositivos móveis, né, notebooks, né, que são dos colaboradores da cooperativa, ficam no departamento cooperativo, tá? Empreendimentos fica no empreendimentos. E esse campo dispositivo, né, indica se esse equipamento tem agente. A partir do momento que ele tem agente, ele recebe o hostname aqui e preenche todas essas informações, como eu disse. A gente só precisa preencher o status e o substatus, tá bom? Vou trazer para vocês a tela do agente, tá? Onde as informações que ele coleta, tá? Você tem o hostname aqui em cima, a quantidade de código, memória, né, do equipamento, o tipo dele. A feature de acesso remoto não está contemplada na nossa licença, tá? Esse QR Code, né, a partir do momento que você lê, ele traz algumas informações, tá? Mas a gente fez alguns testes e teve que acionar lá o fornecedor para ver se deu algum problema, tá? E aqui embaixo ele traz, né, mais detalhes, né? O Windows, a versão do Windows, né? O domínio que ele está, os IPs que ele pegou, tá? Traz um leque de informações bem legais, tá? E um campo que a gente usa muito aqui é esse último, que é o data da coleta, tá? Você tem aqui o data da coleta, essa imagem é antiga, tá, gente? Eu fiz essa apresentação já há um tempinho, tá? Mas esse é um campo que a gente usa como um dos 3 pilares para identificar com quem está um equipamento, tá? A data da coleta, a matrícula cadastrada e o campo usuário atual, tá bom? E aí a gente identifica o equipamento está com fulano, tá? Ou está em tal lugar, tá bom? Passado isso, a gente tem, dentro daquela tela lá, a gente tem mais alguns campos que eu não trouxe aqui, mas a gente tem lá a gerência de alterações da máquina, se houve alteração de memória, se houve alteração de algum software removido, também aparece lá, tá? E nós temos como anexar o termo de responsabilidade da pessoa que recebeu o equipamento na ficha da máquina, ou seja, isso não fica mais separado, fica dentro da ferramenta, na ficha do ativo. Então, por exemplo, está aqui o termo de responsabilidade que eu assinei, né, desde de 2021. Então, por exemplo, se eu saísse, teria aqui um termo de devolução, e aí uma outra pessoa, né, pegasse um notebook, teria aqui o termo de responsabilidade dela também, tá? Então, os termos relacionados ao ativo vão ficando concentrados dentro da ficha da máquina. Isso é mais um ganho de centralização de dados, a gente consegue ter tudo dentro da ferramenta, tá? O termo novo, né, eu trouxe para vocês, esse é o termo novo, acho que vai ficar um pouco pequeno, né, mas todos vocês devem receber. Bom, como eu falei, ele garante um pouco mais de segurança para nós colaboradores e para a empresa, tá? Então, todos vão passar por esse
por esse processo aí, vão algum e-mail informando para que a gente vai trocar esse termo, tá bom? Eu trouxe aqui mais ou menos um número de como quantitativo de ativos que nós temos hoje lá aqui ativos tangíveis, tá? Não intangíveis ainda, tá? E como eu falei, esse número ainda tende a crescer um pouco mais devido às ondas que a gente está fazendo, tá? Vamos lá. Ativos em produção hoje, né? Eu tenho 3.749, né? E aí você pode contar notebook, desktop, até um headset, né? Impressoras a laser, impressoras de etiqueta, tá? Tá tudo catalogado aqui, tá bom? Nós temos no estoque mais ou menos 1.540 itens, tá bom? Nós temos em manutenção 30 equipamentos, mais ou menos, tá? Não temos nenhum empréstimo temporário, seria o quê? Assembleia Geral, né? Quando tem algum evento que seja promovido aí pelo pessoal da RH, tá bom? E nós já descontinuamos uma média de 160 equipamentos, ou ele foi leiloado, tá? A área de administração está fazendo muito isso, tá? Colocando os ativos para leilão e retorno disso, tá? O processo de descarte, né? Não é assim, tá ruim, bota lá, descartou e acabou. Não, né? Primeiro é passado por uma avaliação lá do time da CFCT, que é o time de suporte, tá? Também eu acredito que passe, né, por exemplo, pela avaliação de operações quando tem um equipamento antigo com um SO já defasado. Então, eu acredito que passe por eles também, né, para definir se o equipamento vai ser descontinuado ou não, tá? Uma feature da ferramenta que também já está em uso, né, é o controle de instalações de software, tá? Já está sendo utilizado, né? E quem faz essa parte de controle hoje é o pessoal ali que segue loja, segura essa loja, tá? E lá dentro da ferramenta eles têm uma lista de softwares que é povoada a partir dos agentes que são instalados, né? Ele cataloga esses softwares e vai adicionando nessa lista, tá? E aí lá dentro o time de SegLog trabalha, né? Alinhado com o SOC, né? Com o Jean, que é o coordenador de operações, eles, né, fazem avaliação e definem lá se o software está homologado, né, baseado nos que eles têm lá, tá bom? E aí eu trouxe um exemplo aqui do Visage, né, software que é o pessoal de processos usa bastante, tá? Ele vem dessa forma, tá? E aí eles flegam lá que o software está aprovado, né, para utilização. Um outro software que está marcado lá como não homologado é o SetZip, né? E aí vocês veem que conforme tem versões diferentes, ele identifica como software novo. Então, a gente tem que marcar lá que não está aprovado. E, dadas essas flags que eles colocam lá, né, é gerado um relatório, né, e nesse relatório eles têm lá o equipamento, né, o software que está instalado e a matrícula do usuário que usa essa máquina. Então, com esse relatório, eu acredito que eles, né, devem fazer algum contato aí com o pessoal do CFCDESC para poder fazer essas remoções, né, e tá com essa parte de gerência de instalações atualizadas, tá bom? Partindo aí para a conclusão, né, tem alguns passos que a gente vai dar, né, ao longo da utilização da ferramenta. Aí eu trouxe alguns para a gente conversar, que são os servidores, né, tanto os virtuais quanto o físico, e a parte de roteadores e switch já está em andamento, né? A gente está fazendo aí com o apoio do Wellington, tá? Lá de operações, ele está ajudando a gente nessa parte, tá? A gente está criando uma visão para colocar no Power BI, e aí o Vinícius também está me ajudando, o Sil, tá? Parte de licenciamento de software, né? A gente tem uma reunião marcada com eles para começar a usar esse módulo no início da próxima semana, tá? E, né, a atividade que está de imediato aí que a gente vai começar é a troca dos termos de responsabilidade, né, para o modelo novo, né, e garantir mais segurança aí para a empresa e para a gente, para os colaboradores, tá bom? Tá? Da minha parte é isso aí. Espero não ter entediado a todos vocês. Não, legal, Nicolas. Fez uma boa apresentação aí de como é que funciona. Vamos lá, Rodolfo.
Agora é tua vez. Opa, tudo bom? Dá para me ouvir? Sim. Sim. Deixa eu compartilhar aqui. Ih, rapaz, já me dei spoiler aqui. Pronto. Bom, boa tarde a todos. Bom dia, né? Falei boa tarde 2 vezes quando eu entrei na sala e agora. Eu me chamo Rodolfo Carmo, eu faço parte do time de integração e serviço, da equipe do Jorge, né? Que é o nosso líder. E eu vou mostrar agora a nossa ferramenta de monitoramento. Não é nada técnico que eu vou mostrar aqui, não vou ensinar ninguém a mexer na ferramenta, mas eu vou mostrar a importância dela no ambiente corporativo e como a gente utiliza ela dentro aqui da Unimed. Então, vamos dar início aí. Antes de falar sobre os hábitos, eu queria falar um pouco de como a área de TI era vista anos atrás. Não é novidade para ninguém, mas antigamente havia um preconceito, né, com a área de TI, onde eram solicitados equipamentos para suportar a demanda da empresa, e a empresa, como não tinha o core business, o core business da empresa não era TI, né, a maioria das vezes, elas não gastavam dinheiro com TI em si, né, eles viam como custo. Então, antigamente tinha esse preconceito, hoje em dia ainda tem, mas vem melhorando aos poucos. Dentro da própria Unimed, nós já participamos das reuniões lá do processo de negócio e vou falar, entrando nisso, hoje em dia, como é visto, né? A nossa área ela tem uma visão estratégica. O que seria uma visão estratégica, né? A TI ela suporta a área de negócio, torna mais importante, mais ainda, entender sobre o negócio. Como a TI ela está conectada a todas as áreas dentro da empresa, ela tem uma ampla visão estratégica e visto que as empresas hoje em dia, se elas não investirem em tecnologia, elas vão ficar para trás em mercado. Então, por essa justificativa, principalmente, a TI passou a ter as empresas passaram a ter essa visão estratégica na TI. Então, é importante a participação da TI no processo de negócio, tá? Vamos para o próximo. O que seria uma visão estratégica, né? Uma visão estratégica se remete a solucionar os problemas, né, que é levado para uma reunião. Então, não somente a área de monitoramento, mas a área de TI, ela tem essa função de resolvedor de problemas. Nós suportamos todas as áreas da empresa, né? Também, não só a parte de monitoramento, mas de TI em si, sempre sugerir soluções. Como nós temos uma visão ampla do negócio, né, está ligado a todas as áreas, nós somos obrigados a entender um pouco de cada área para entender o negócio em si. Então, nós somos aptos a sugerir soluções, né, com essa visão estratégica. E a consequência disso é conseguir reduzir custos, né, que é muito importante para uma empresa. Então, o objetivo, né, dessas soluções de problemas, sugerir soluções, né, possíveis soluções, tem como objetivo reduzir o custo da empresa, né, que é muito importante também no ambiente corporativo. Tá, passando agora, o que seria o Zabbix, né? O Zabbix é a nossa ferramenta aqui da Unimed. Nós fizemos a migração tem pouco tempo aí para a versão 6.0. É importante falar que a migração foi feita não somente para trazer novas funcionalidades, mas também numa questão de segurança, né, que hoje em dia é pauta aí forte da nossa empresa. Então, ele foi totalmente atualizado e
vou ler um pouco aqui para vocês. Uma ferramenta open source, né, de código aberto, monitoramento, ou seja, vocês podem pesquisar a documentação, vai estar tudo na internet, se vocês quiserem subir também como prática, é bem interessante essa ferramenta. É projetada para ser dimensionada desde pequenos ambientes com poucos dispositivos até grandes ambientes com milhares de dispositivos monitorados. Aqui na Unimed a gente tem bastante ativo monitorado, eu considero uma infraestrutura bem grande, mas o Zabbix também ele funciona também para pequenos ambientes, é até mais fácil, né? Quanto maior o ambiente, mais complexo. Mas o Zabbix ele precisa de um hardware médio, né? Ele coleta gigabytes de dados históricos diariamente. Ele tem um banco, né, separadamente. Depois eu vou mostrar como é que é a estrutura do Zabbix. Mas a máquina em si do Zabbix Server, ela não exige muito. É 4 GB de memória, 30 de HD, essas coisas assim, já roda um Zabbix, né? Então, é bem interessante essa parte. Agora sim, eu vou apresentar aqui a estrutura dos Zabbix, né? Bem simples assim, digamos assim. Temos o servidor Zabbix, que a gente subiu na versão 6.0, e também temos os bancos de dados, né? Que é um servidor, que é o MySQL PRD01, que coleta esses dados, né? E dentro do servidor Zabbix, nós temos a interface web, que é por onde a gente faz as mudanças, cria monitoramento, configuração de ação, de item, de trigger, de servidor, essas coisas. O Proxy Zabbix é uma boa prática recomendada pela empresa que desenvolveu o Zabbix, né, que é uma forma de você controlar melhor redes que estejam que não sejam as mesmas, né? Então o proxy ele consegue gerenciar bem, né? A gente tem 2 proxies hoje em dia, um na empreendimentos e outro na cooperativa. E esses proxies também tiram a carga de processamento do servidor Zabbix. Então, ele processa os itens e manda diretamente para o Zabbix. Então, ele compartilha um pouco essa carga de processamento, tira um pouco do peso do servidor Zabbix, né? E essas bolinhas aqui embaixo nada mais são do que os equipamentos, né? Que são instalados agentes. A gente prioritariamente monitora através de agentes Zabbix, que o agente é instalado na máquina, no servidor Windows, Linux, e é coletado. Ele que faz a coleta para o servidor Zabbix, né, o agente, e também tem a forma de SNMP, que é servidor assim, de roteador, né, que não dá para instalar agente, switch, essas coisas assim, a gente monitora através de SNMP. O Zabbix é uma ferramenta bem flexível, ela suporta muitas coisas, a gente vai ver mais para frente, mas basicamente é essa estrutura aí, tá? A gente está utilizando. Agora, por que monitorar? Né? O Zabbix tem um monitoramento proativo. O que isso significa? Em vez de quando acontece um incidente, e a gente não espera o usuário final vir até a gente e reclamar que o serviço não está funcionando. Então, assim que o serviço para, o Zabbix notifica. Hoje em dia, a gente está notificando via e-mail, né? E via dashboard também, pelo data center. Os analistas têm a visualização também desse dashboard. Então, é tudo na hora. Então, antes do usuário final chegar com problema, a gente já está ciente e provavelmente já está procurando a solução nele, tá bom? Como eu disse, a detecção é feita rapidamente, né, na hora que cai algum serviço ou algum servidor sai de área, né? E isso facilita a correção dos incidentes, né? Quanto mais rápido, é mais fácil de você tratar, né? Poderia demorar muito mais, né, se não fosse desse jeito. Redução de tempo de indisponibilidade dos serviços. A gente ganha em performance, né, também, com essa detecção, com esse monitoramento.
A gente tinha a integração com o SupraVisio também, que é a ferramenta de chamados, além dos e-mails, né? A gente está colocando em prática novamente, devido à nova versão, teve que ser feito mudanças nos scripts, né? Conforme a nova versão, porque é feita através da API. Então, eu, juntamente com o Vinícius Silva e o Marcos Mota, a gente adaptou para a nova versão esses scripts. E, assim, voltando aí ao tópico, né? A redução do tempo de disponibilidade nos serviços, né? Basicamente é isso. A melhoria na qualidade de serviço prestado, como eu disse, a gente ganha em performance, né? Quando a gente consegue notar um incidente recorrente no dia a dia, a gente vai buscar a solução para que aquilo não aconteça, né? E assim o usuário final vai conseguir ter uma perspectiva melhor ali da qualidade do serviço, né? Devido a essa importância que os alarmes geram, né? A preocupação, né? Que a gente tem com o usuário final. E auxílio na tomada de decisões. Como agora nós temos uma visão estratégica, né, por parte das empresas do negócio, o auxílio na tomada de decisões nada mais é do que a gente coletar esses dados. Por exemplo, a gente tem monitorado as aplicações, por exemplo, Top Saúde, MXM, e a gente tem esses dados, tem o histórico de se caiu ou não, por que caiu ou não, e se for necessário, a gente consegue, através disso, levar para a diretoria, né? E solicitar melhoria no equipamento, se necessário. Então, a gente tem como provar. A gente não chega do nada e fala, nós precisamos de uma máquina melhor. Não, a gente, com o monitoramento, torna-se possível essa prova, né, que seria levar os dados para comprovar o que a gente está pedindo, né? Agora vamos passar o que se pode monitorar, né? Hoje isso aí é um resumo do que está monitorado na Unimed. Lembrando que a equipe de monitoramento não faz nada sozinho. Nós auxiliamos as equipes de operações, elas estão cientes que nós estamos aqui para ajudá-los. Eu espero que todos tenham essa visão de que sempre que for possível, sempre que aparecer um problema, para notificar a gente, né, para a gente talvez tenha uma solução para aquele problema, tá? Então, o que a gente pode monitorar? O Windows, disco, ping, temperatura, firewall, memória, CPU, etc. Então, o Zabbix ele é muito flexível, a gente tem integração com muita coisa. A gente vai ver mais para frente um exemplo da integração com Grafana, né, que a gente tem hoje, com o App Dynamics, que a gente consegue extrair gráfico, jogar os dados do Zabbix para gráficos lá no App Dynamics. SupraVisio também é suportado, e com a nova versão agora, o Teams, que a gente está querendo implementar aí nas próximas semanas, se for aprovado, claro, né? Então, passando aí, só um resumo do que eu tinha salvo, eu tinha colocado ativos monitorados, mas não foi. São 900 ativos monitorados, em torno, né? Não exatamente 900 ativos monitorados nos Zabbix hoje em dia, e mais de 50 mil. Eu botei em um só, tá vendo? Mais de 50 mil itens monitorados, né? Os itens são parte de um template, que é um conjunto já preparado para servidores Windows, Linux, banco de dados. Então, temos templates, né, prontos, e quando há uma solicitação de novos servidores, nós atrelamos esse template, que tem os itens dentro deles, que compõem as triggers, que são os alarmes, né? Então, é assim que funciona. Só para ter uma noção de quantidade da nossa infraestrutura, que é bem grande, ainda faltam colocar mais ativos monitorados, tá? A gente tá correndo atrás disso. E esses ativos que eu falei aqui agora atrás, eles fazem parte de componente do negócio, né? São componentes. Só que esses componentes fazem parte do processo de negócio. O que eu quero dizer com isso? Eles fazem parte do processo de negócio porque nós temos que parar de ver esses servidores como simples máquinas, como simples computadores, entendeu? Nós temos que ver o que aquele servidor impacta
no usuário final. Se aquele servidor cair, qual serviço da Unimed vai embora? Se eu não monitorar o site, o site vai afetar milhões de pessoas, entendeu? Então, temos que parar de visualizar como máquinas e entender o processo de negócio. Qual o processo de negócio que está sendo impactado dentro da estrutura de TI? Qual o impacto que está tendo na empresa? Então, é muito importante agregar esse valor em cima desses servidores que fazem parte desse processo de negócio, né? E assim a gente pode colocar lá a trigger como critical, né? Que é a mais severa para as equipes de operações atuarem na forma mais rápido possível. Então, tanto operações quanto a monitoria, quanto o monitoramento, eles têm essa visão do que impacta, né, no final, para assim chegar a um acordo de como monitorar aquele item, né? Aqui nós vamos dar alguns exemplos, né? Eu falei da importância do monitoramento na área de TI, espero que vocês tenham entendido que sem o monitoramento a gente pode levar muito mais tempo para tentar descobrir um problema, né? E isso significa perder dinheiro, porque se um serviço importante da empresa parar e você for notar, sei lá, meia hora depois, você está perdendo meia hora a mais de dinheiro, né? Daquele serviço indisponível. Então, não é muito fácil de visualizar isso, mas se não tivesse monitoramento, seria complicado, né, as tratativas nos servidores, tá? Então, é muito importante a monitoria nesse sentido. Aqui nós temos um exemplo, um dos exemplos, né? Eu não vou mostrar tudo, que seria impossível. Como eu falei, o Zabbix tem muita coisa, ele é muito flexível. E aqui eu vou apresentar de cara o nosso robô, né, de autorizações, que, sem dúvida nenhuma, é a monitoria mais complexa que a gente tem hoje em dia no Zabbix. E foi feito através da API, né, estudo da API, e também scripts, com auxílio de scripts também. Nesse dashboard aqui, o time de operações responsável tem visualização, e a gente também, né? A gente tem uma preocupação de como que roda o robô, né? Ali naquele quadrinho da Control Room aparece o status dele, né? Se ele está up ou não. No campo status, ele vê se o robô rodou, se completou, se deu falha, a data da execução, né, que tem que rodar todo dia. E nesses campinhos aí embaixo, que está ocioso, nós conseguimos também medir o passo a passo do robô. Então, o robô tem todos esses passos aí. Então, quando ele é executado, nós conseguimos saber onde é que está o passo do robô. Tem os steps. Por exemplo, se tiver no primeiro ali, ele vai estar como 1, né? Vai receber o número 1, e a gente sabe que ele está ali, ele vai passando para Calásio, e Aguilaze, e assim vai. Tá? Então, isso aí é um dos monitoramentos que a gente tem hoje em dia. E também, que eu tinha falado lá anteriormente, o Grafana, né? O Grafana é uma ferramenta de auxílio dos Zabbix, uma das, né? E aí a gente está mostrando o ambiente Pixel, né, para as equipes responsáveis. Eles têm acesso a isso aí, eles têm uma visualização melhor, né, na parte de gráfico. E ali embaixo tem a trigger, né, o alarme que está agora, né? Não sei se está agora, porque já faz tempo que eu fiz isso aqui. Mas, enfim, é isso. O Grafana, ele auxilia a gente nessa parte de dashboard, que no Zabbix ainda é um pouco limitado, mas já melhorou muito com essa nova versão. Mas eu ainda prefiro utilizar o Grafana, que tem integração nativa com o Zabbix, e para mostrar isso para as equipes, né? Aí também a gente mede a disponibilidade. Essas daí são as aplicações da Unimed que a gente manda para os indicadores, né? Feitos pela Cláudia Santana.
Então, a gente, além de notificar, caso algum desses caras caiam aí, né, essas aplicações, a gente também mede a disponibilidade dele, ou seja, a gente consegue mensurar se aquela aplicação está atendendo, né, a expectativa ou não. Então, a gente pode levar esses dados, caso não esteja atendendo a expectativa, a equipe pode trabalhar para ver na solução do problema, pode até chamar a gente para auxílio, e depois disso, se for necessário, a gente precisa mais de hardware, alguma coisa, alguma alteração, a gente consegue notar isso através desses dados. Então, é muito importante a gente entender esses dados também que vão para o indicador, para os indicadores, desculpa, e, e conseguir ter a melhor disponibilidade possível no mês, entende? Aqui ficou meio ruim, mas foi o melhor que eu consegui. Eu tirei uma das ações nos servidores, que o Zabbix ele tem a funcionalidade de mandar e-mail ou de executar um comando em- é, no prompt de comando, né, em Windows e PowerShell. Ele suporta, ele consegue fazer comandos remotos diante de uma trigger. Essa trigger aí é quando o IS para, aparece uma trigger lá para a gente no Zabbix e ele automaticamente executa esse comando aí para restartar o IS e ele voltar ao normal, tá? Então, quando acontece isso, o analista de Windows não precisa abrir o servidor, fazer o comando, o servidor todo travado e fazer o comando. O Zabbix ele facilita nesse sentido. Tem outras coisas que são automatizadas também no Zabbix. Ele pode executar scripts também, tá? Suporta também no Unix, né? E outro tipo de... A gente consegue enviar print de dashboard que é utilizado hoje pelo data center e automaticamente, de 6 em 6 horas, é mandado por e-mail. Então, tem muita coisa no Zabbix que é para ser automatizado. O mundo ideal do Zabbix, na minha visão, é automatizar tudo possível e depois o analista, não é que ele fique sem nada para fazer, ele vai ter as demandas de criação de monitoramentos, novos desafios, né? Que cada monitoramento é um desafio. Então, a meta é deixar tudo automatizado, ficar focado só nessas novas demandas e também no processamento dos hábitos, que é algo assim que a pessoa que começou não foca, né? Mas um intervalo de item, por exemplo, tem os 100 itens que o ping, sei lá, é de 30 em 30 segundos. Ele vai mandar o ping dos 100 ao mesmo tempo de 30 em 30 segundos. Isso gera uma sobrecarga no processamento. Então, nós temos que focar, alterar esse tempo, né? Botar um tempo maior para que não sobrecarregue toda hora os hábitos. Então, essa, assim, é a meta que eu diria, assim, do monitoramento. Aí, uma coisa que a gente, nova que a gente quer levar seria a integração do Teams, né? Que eu quero fazer a apresentação para o time posteriormente, para a diretoria, enfim, para a gestão. Eu já criei a integração, ela está funcionando, já fiz os testes, só que eu desabilitei até receber o aval, né, do CAB, de todo mundo aí, do time. Esse aqui é um exemplo, né, eu criei 2 times, Unix e Telecom. Eu consigo, através da integração, né, com o Teams, eu esqueci o nome agora da ferramenta lá do Teams que possibilita, né, mas os alarmes de criticidade high, ele vai para o Teams, para aquele grupo ali. Então, ou seja, se eu colocar todo mundo ali, eu posso colocar aqui no grupo Unix, todos os analistas, eles vão receber os alarmes de criticidade high, o information warning. Ou não. Ou eu posso botar um para receber o high, o outro information, o outro warning. Ou ainda eu posso criar uma monitoria de um item especial que seja mais crítico, para que seja mandada a informação via Teams. Então, ele vai automatizar tudo. Então, a gente tem o e-mail, o dashboard, estamos finalizando agora, falta pouco, a integração com o Supervise, que abre chamada na hora,
teremos, se possível, a integração com o Teams, que é mandar mensagem no Teams, e falta mais alguma coisa que eu não estou lembrando agora, mas é isso daí. E também nós queremos criar gráficos e monitorar com funções preditivas. Não é nada específico do Zabbix. Funções preditivas são funções gerais, não é nada específico. Você pode fazer com outras ferramentas, mas o objetivo dela é saber o que vai acontecer no futuro. Então, essa segunda melhoria que a gente quer levar, com auxílio também da ferramenta do Grafana, para mostrar os gráficos, conseguir dizer daqui a quanto tempo um disco vai ficar full. Então, lembra que eu falei lá no começo que era um monitoramento proativo? E ele vai deixar de ser proativo, vai ser preditivo, né? A gente não vai tomar ação diante de um problema. A gente vai tomar ação antes de acontecer um problema, através de coleta de dados, né? E fazer uma média, os hábitos que ele consegue fazer essa função, a gente consegue dizer daqui a quanto tempo um disco vai ficar lotado, ou, de uma forma mais complexa, tem um monitoramento de backup também, que também dá para você monitorar o último backup que foi feito, daqui a quanto tempo o servidor de backup vai ficar full. Então, é muito interessante essa parte de funções preditivas. Estão sendo realizadas agora. Eu já criei alguns exemplos e a nossa equipe está criando o monitoramento lá no Grafana, né, para mostrar isso. Mas basicamente são essas duas coisas, né? Até porque memória e CPU é algo que varia muito. Então o cálculo normalmente dá errado. Então são essas duas coisas principais, né? E é isso. Espero que vocês tenham entendido aí como que funciona os ABICs hoje em dia na nossa empresa, principalmente sua importância. E fiquem abertos. Quer dizer, estou aberto a que vocês peçam, né, auxílio, né, mesmo que apesar de eu não entender do ambiente como vocês de operações, mas fica aberto aí, se vocês precisarem de alguma ajuda, algum problema no servidor, a gente pode sim ajudar, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos e obrigado, valeu. Obrigado, Rodolfo. Bem, Carol, a gente tentou aí, né, cumprir a missão que o Paulo deu. A gente fez aí a apresentação da nossa área, né, e um pouquinho das ferramentas que a gente usa. Espero que todo mundo tenha gostado. Como disse o Rodolfo, disse o Nicolas, a gente está sempre aberto aqui, né, a Cláudia também semana passada, para receber aí qualquer sugestão de vocês de melhoria nos processos que a gente executa.